Mateus 7, 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amados irmãos e irmãs em Cristo, paz seja convosco nesta manhã abençoada. Hoje nos reunimos sobre a graça do Senhor para meditar em uma das mais poderosas e desafiadoras palavras que nosso Salvador Jesus Cristo nos deixou. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, encontramos uma metáfora que ecoa através dos séculos e fala diretamente aos nossos corações hoje. Jesus, o mestre por excelência, não falava em parábolas apenas para ilustrar verdades simples. Ele revelava os mistérios do reino dos céus de forma que tocassem a alma humana em sua essência mais profunda. E nesta passagem, ele nos apresenta duas portas, dois caminhos, dois destinos. Uma escolha que cada um de nós deve fazer, não apenas uma vez, mas a cada dia de nossas vidas. A realidade de duas portas. Quando Jesus fala sobre a porta estreita e a porta larga, ele está nos confrontando com uma realidade fundamental da existência humana: a necessidade de escolha. Não existe neutralidade no reino de Deus. Não há meio termo entre a luz e as trevas, entre a vida e a morte, entre a salvação e a perdição. A porta larga que Jesus menciona é sedutora em sua aparência. Ela promete facilidade, conforto, aceitação social. É a porta da conformidade com os padrões mundanos, onde não precisamos renunciar a nossos desejos carnais, onde não somos chamados a carregar cruz alguma. Esta porta sussurra em nossos ouvidos: venha como está, permaneça como está, faça o que o coração desejar. Quantos de nós, em momentos de fraqueza, não sentimos o chamado desta porta larga? Quantas vezes não ouvimos sua voz sedutora prometendo que podemos servir a Deus e ao mundo simultaneamente? A porta larga não exige sacrifício, ela não demanda mudança de caráter, ela simplesmente diz: entre, o caminho é fácil. Mas Jesus, em sua infinita sabedoria e amor, nos alerta que este caminho espaçoso conduz à perdição. Não porque Deus deseje nossa destruição, mas porque a própria natureza deste caminho nos afasta dele, que é a fonte da vida verdadeira. A porta estreita, desafio e esperança. Por outro lado, temos a porta estreita. Jesus não suaviza a realidade desta escolha. Ele é claro, a porta é estreita e o caminho é apertado. Isso significa que há exigências, há renúncias, há morte do ego. A porta estreita demanda que deixemos para trás tudo aquilo que nos impede de entrar no reino dos céus. Mas por que esta porta é estreita? Não é porque Deus seja exclusivo ou elitista. A porta é estreita porque o caminho nos tornou largos demais para passar por ela. Nossa natureza caída, inchada de orgulho, egoísmo e rebeldia, não consegue atravessar uma porta que exige humildade, submissão e rendição total a Cristo. Pensemos na imagem física de uma porta estreita. Para passar por ela, precisamos nos despir daquilo que nos torna largos demais. No sentido espiritual, isso significa abandonar nossa autossuficiência, nosso orgulho, nossos ídolos, nossas falsas seguranças. Significa reconhecer que somos pecadores, carentes da graça divina. A porta estreita não é um obstáculo cruel colocado por um Deus vingativo. É, na verdade, a única porta que nos conduz à vida verdadeira. É estreita porque Jesus mesmo é esta porta. Como ele declarou em João 10:9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. O caminho apertado, disciplina e crescimento.
Após passarmos pela porta estreita, Jesus nos alerta que o caminho também é apertado. Isso pode parecer desanimador à primeira vista, mas na verdade é uma palavra de esperança e encorajamento. O caminho apertado é apertado não para nos esmagar, mas para nos moldar. Assim como um atleta se submete a treinamento rigoroso para alcançar excelência, o cristão caminha por um caminho que exige disciplina, perseverança e crescimento contínuo. Este caminho apertado nos força a permanecer focados, a não nos desviarmos para distrações mundanas que poderiam nos fazer perder o rumo. O caminho apertado inclui a disciplina da oração diária, do estudo das Escrituras, da comunhão com outros crentes, do serviço aos necessitados, inclui a prática do perdão quando somos feridos, da paciência quando somos testados, da fé quando as circunstâncias parecem contrárias. Este caminho nos ensina dependência de Deus. Quando o caminho é espaçoso, podemos vagar sem rumo, confiando em nossas próprias forças, mas quando é apertado, somos obrigados a olhar para cima, a buscar direção divina, a confiar não em nós mesmos, mas no Senhor que nos guia. A multidão e os poucos. Uma das realidades mais sóbrias desta passagem é a observação de Jesus sobre os números. Muitos são os que entram pela porta larga, enquanto poucos há que encontrem a porta estreita. Isso não deveria nos desencorajar, mas sim nos alertar sobre a seriedade de nossa escolha. Vivemos em uma época de democracia, onde frequentemente assumimos que a maioria está certa. Mas Jesus nos lembra que, no reino dos céus, a verdade não é determinada por votação popular. A multidão nem sempre está no caminho certo. Na verdade, a história nos mostra repetidamente que as multidões podem ser facilmente seduzidas por promessas vazias e caminhos que parecem certos, mas que levam à destruição. Lembrem-se de Noé, que construiu a arca enquanto o mundo zombava. Lembrem-se de Elias, que se sentiu sozinho contra os profetas de Baal. Lembrem-se de Jesus mesmo, rejeitado pela maioria de seu próprio povo. O número de seguidores nunca foi indicativo da veracidade de uma mensagem divina. Mas por que poucos encontram a porta estreita? Não é porque ela esteja escondida. Jesus a está revelando claramente aqui. O problema é que muitos não estão dispostos a pagar o preço de entrar por ela. Encontrar a porta estreita requer busca sincera, humildade genuína e disposição para mudar. O custo e a recompensa. Precisamos ser honestos sobre o custo de seguir a Cristo. Jesus nunca nos enganou sobre isso. Ele disse claramente que devemos tomar nossa cruz diariamente. Disse que devemos estar dispostos a perder nossa vida para encontrá-la. Falou sobre deixar pai, mãe e irmãos por causa do Evangelho. Mas qual é a recompensa? A vida. Jesus promete vida, não apenas existência, mas vida abundante, vida eterna, vida em comunhão com o Pai. A porta estreita e o caminho apertado não nos levam a uma vida miserável, mas a única vida que realmente vale a pena ser vivida. Esta vida começa aqui e agora. Não é apenas uma promessa para o futuro. Quando entramos pela porta estreita, experimentamos perdão, paz, propósito, esperança. Experimentamos o amor de Deus que excede todo entendimento. Encontramos comunhão com outros que fizeram a mesma escolha. Um chamado à ação. Amados, esta manhã Jesus está fazendo um apelo a cada coração presente neste lugar. Ele está dizendo: escolha a porta pela qual irá entrar. Não podemos adiar esta decisão indefinidamente. Cada dia que passa sem uma decisão clara é em si uma escolha pela porta larga. Talvez você esteja aqui hoje e reconheça que tem estado na porta larga. Talvez tenha tentado servir a Deus de forma superficial, mantendo um pé no mundo e outro no reino. Jesus nos chama ao arrependimento, à decisão radical de entrar pela porta estreita. Para outros, talvez vocês já tenham entrado pela porta estreita, mas estão desanimados com a dificuldade do caminho. Lembrem-se que Jesus prometeu estar conosco até o fim dos tempos. O caminho pode ser apertado, mas não caminhamos sozinhos. E para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, que talvez estejam aqui pela primeira vez, saibam que a porta estreita está aberta para vocês também. Jesus morreu na cruz para que esta porta pudesse ser aberta.
A sua ressurreição garantiu que o caminho estreito leve verdadeiramente à vida eterna. Conclusão: a urgência da escolha. Irmãos e irmãs, não saímos hoje da mesma forma como entramos. A palavra de Deus nos confrontou, nos desafiou, nos convidou. Temos diante de nós duas portas, dois caminhos, dois destinos. A escolha é nossa, mas as consequências são eternas. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria para escolher a porta estreita, coragem para caminhar no caminho apertado e perseverança para continuar até que alcancemos a vida eterna que Jesus prometeu. Oremos juntos, pedindo a Deus que nos ajude a fazer a escolha certa e a permanecer nela, não importando as dificuldades que possamos enfrentar. Pois maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém.